bom dia. O senador Eunício Oliveira assumiu ontem a presidência da República. Ele substitui Michel Temer, que foi participar de encontro do G20, e o segundo na linha sucessória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi cumprir a agenda na Argentina. A transferência da faixa presidencial aconteceu em uma cerimônia na base aérea de Brasília. Michel Temer embarcou para Hamburgo, onde vai participar do encontro do G20, o grupo composto pelas 20 maiores economias mundiais. O primeiro nome na linha de sucessão para a presidência da República é o do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que não assumiu porque viajou para a Argentina, onde deve se encontrar com congressistas uruguaios e argentinos. Assumi, com muita responsabilidade por esses 4 dias, a presidência da República. E já no exercício da presidência, o senador Eunício Oliveira sancionou a lei que regula os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor no âmbito federal. A lei foi discutida e aprovada no Senado. Pelo texto, precatórios disponibilizados há mais de 2 anos e não retirados pelo interessado podem ser cancelados e os valores serão destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. O Conselho de Ética rejeitou o pedido para desarquivar representação contra o senador Aécio Neves por quebra de decoro parlamentar. Por 12 votos a 4, foi mantida a decisão do presidente do Conselho de Ética, que arquivou o pedido de investigação para apurar se houve quebra de decoro parlamentar do senador Aécio Neves. No dia 23 de junho, o senador João Alberto arquivou a representação apresentada pelos partidos Rede e PSOL, que pediram a investigação do senador Aécio Neves com base na delação do empresário Joesley Batista. 5 senadores recorreram da decisão do presidente do Conselho de Ética, mas para derrubá-la eram necessários pelo menos 8 votos. Durante o debate, o senador Randolph Rodrigues questionou a decisão do presidente do Conselho de arquivar o pedido de investigação por falta de provas. A exigência da pré-constituição de provas, muito embora efetivamente atendida pelos representantes, não é exigência constante da resolução número 20 de 1973, que estabelece o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Se esse Conselho de Ética mandar para o arquivo um processo como esse, recheados de provas, investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que nos enviou o relatório, nós temos o relatório em mão, agora a gente pode fechar os olhos para tudo isso. Agora o povo não vai fechar os olhos na nossa direção. Vários senadores argumentaram que antes de abrir o processo no Conselho de Ética, era preciso esperar o julgamento do senador no Supremo Tribunal Federal. Entendo improcedente a acusação e acho que o senador Aécio Neves, que solicitou ali um empréstimo, oferecendo bens em contrapartida, está com um processo no Supremo Tribunal, a quem cabe julgar a esse fato. Não vejo aí uma quebra de decoro. Nós não estamos aqui determinando paralisação de investigação nenhuma no Supremo. Nós só estamos dizendo aqui que nós não vamos comer um processo cru. Nem os 5 senadores que entraram com o recurso votaram a favor da investigação. O vice-presidente do Conselho, senador Pedro Chaves, assinou o recurso, mas votou contra a abertura do processo no colegiado. A decisão de entrar com esse recurso nunca foi, na verdade, uma declaração de voto? Não, nunca. Foi apenas para o desarquivamento e para que todos os membros da Comissão de Ética pudessem emitir opinião e o colegiado decidir qual seria o destino do processo. O senador Antônio Carlos Valadares votou a favor da investigação e disse que nesse processo houve ameaças veladas. De que, caso esta representação fosse levada à frente, uma enxurrada de novas representações seria apresentada ao Conselho, atingindo dezenas de senadores membros desse Conselho ou não membros. Se houve alguma ameaça ao senador Valadares, ele tem que ter a seriedade e a hombridade de dizer quem ameaçou. E nós vamos tomar providência se a ameaça ficar comprovada. Eu ouvi não só desabafos, como também ameaças veladas. E eu prefiro
não falar em nomes. Com a decisão, o processo foi arquivado e não cabe mais recursos. Me parece que há dois tipos de julgamentos. Um contra aqueles que não têm poder político no Senado e outros que têm maior poder político no Senado. Nós agimos aqui como juízes, nós somos juízes. E o juiz não pode agir sob pressão. Ele tem que agir o que diz, de acordo com o que diz os autos. E o que eu li, o que eu vi e que eu ouvi, me conscientiza que não existe absolutamente nada para condenar o senador Aécio Neves. O anúncio da paralisação temporária de atividades da Polícia Rodoviária Federal por conta de cortes no orçamento da instituição repercutiu no Senado. O contingenciamento de mais de 44% da verba da PRF foi feito no final de março e agora reflete nos serviços à população, como foi com a Polícia Federal, que suspendeu a emissão de passaportes. Os limites dizem respeito a despesas com combustível, manutenção e diárias. Em nota, a PRF comunicou que, para se adequar à nova realidade orçamentária, está tomando algumas medidas de maneira que impactem o mínimo possível a atividade fim do órgão, como suspensão dos serviços de escoltas em rodovias federais, suspensão de policiamento e resgate aéreos, diminuição de patrulhamento terrestre e desativação de unidades, dando preferência ao atendimento a acidentes com vítimas e a auxílios de competência exclusiva da PRF. Alguns senadores reagiram imediatamente. E o apelo que nós fazemos aqui é que haja uma imediata recomposição desses serviços que são essenciais. Imagine uma desativação, mesmo que seja de algum serviço ou que seja temporária, da Polícia Rodoviária Federal. É muito grave porque nas nossas rodovias é que nós temos tráfico de armas, tráfico de drogas, né? E no nosso país é um país continental e não pode de jeito nenhum. Assisti aqui a todos os comandos militares que vieram, o ministro da Defesa, e a ponderação deles foi a seguinte: pior do que a falta de recursos é a imprevisibilidade do recurso, porque ainda que seja pouco, pelo menos que ele seja certo, não é? Ele fica pouco e incerto. Então é uma situação que torna o planejamento impossível para organizações de instituições que são muito bem planejadas e hierarquizadas. A PRF esclareceu que está negociando a recomposição do orçamento com o Ministério do Planejamento. Mesmo assim, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um pedido para que o ministro Diogo Oliveira venha ao Senado para debater o assunto. Eu estou aqui fazendo a apresentação desse requerimento para termos a presença também do ministro do Planejamento, porque nós estamos em julho. E a Polícia Federal já não tem mais recurso para emitir passaporte. Nós estamos em julho e a Polícia Rodoviária Federal não tem mais recurso para comprar gasolina para os carros, não tem mais condição de fazer a fiscalização nas rodovias. Então, a situação, nós vamos ter que separar e dar algo que possa ser previsível. O presidente da Comissão Mista de Orçamentos também criticou o governo. Eles têm que estar mais atentos a essas atividades essenciais, básicas e prioritárias para a população. O contingenciamento, ele pode ocorrer, mas ele não pode ocorrer nessas áreas, sob pena de paralisação dos serviços e prejudicar milhares e milhares e milhares de pessoas, como foi o caso dos passaportes. Ele afirmou que, caso o Poder Executivo envie um projeto de suplementação orçamentária ao Congresso, a CMO estará pronta para aprovar. O governo tem duas alternativas, na minha opinião. Uma é descontingenciar os recursos dessas áreas específicas, se isso for possível e viável, ou então mandar novamente um projeto para a Comissão Mista de Orçamento para suplementar essas verbas para que elas não sofram solução de continuidade. De acordo com o presidente do Congresso, o projeto que libera mais recursos para a emissão de passaportes deve ser votado antes do recesso, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pode ficar pronta para análise do plenário até o dia 12. Se não, eu vou convocar uma reunião do Congresso para o dia 17, pela manhã, para que a gente possa votar extraordinariamente esse recurso para resolver a questão dos passaportes da Polícia Federal e resolver também a questão da LDO.
Avança projeto de emenda à Constituição que prevê mandato de 10 anos e muda a forma como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. O parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a votação no plenário do Senado. Nada menos que 12 propostas de emenda à Constituição tratam do processo de escolha e do tempo em serviço dos ministros do Supremo. A senadora Ana Amélia fez uma síntese dos principais pontos de duas PECs dos senadores Cristóvão Buarque e Lazier Martins. Há uma inquietação com relação a uma politização que é notória na Suprema Corte. Então, a proposta tem o sentido de mudar as indicações, não mais o sistema autocrático em que o presidente escolhe quem ele quer. Pelo parecer aprovado, os ministros do Supremo terão um mandato de 10 anos sem recondução. Os candidatos devem comprovar um mínimo de 15 anos de atividade jurídica e não podem ter exercido mandato federal, cargo de procurador-geral, advogado-geral, nem ministério nos 4 anos anteriores à indicação. Após deixar o Supremo, cumprem um prazo de 5 anos sem disputar eleições. O presidente da República nomeia o futuro ministro a partir de uma lista tríplice. Os 3 candidatos serão indicados por um colegiado formado pelos presidentes dos tribunais superiores, inclusive Tribunal Superior do Trabalho, Eleitoral e Tribunal Superior Militar, pelo presidente do Conselho Federal da OAB, pelo Procurador-Geral da República e pelo Defensor Público Federal. Não se retira do presidente a autoridade, como está na Constituição, de fazer a indicação, mas não é dele a ideia ou o nome que vai sair, tirar da sua cartola para indicar ao Senado Federal. E sim deste colegiado que democratiza e retira e descontamina a influência política no processo de escolha de ministros da Suprema Corte. A cobertura completa do que acontece no Senado você encontra no portal de notícias. E a sessão plenária desta sexta-feira para discursos e comunicações dos senadores está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Até a próxima!